Olá, estudantes do nono ano. Esta é a nossa primeira teleaula de práticas de leitura e produção textual. Vocês querem me conhecer? Sou a professora Lida Paixão Casamiro Barreira, lotada desde 2010 na Escola de Tempo Integral Euridice Ferreira de Mello, mas atuo no magistério desde 2003. Atualmente estou com as turmas de 8º ano, mas nesse período de pandemia aceitei a proposta de gravar aulas no ensino remoto para as turmas do nono ano da rede municipal de Palmas. Vamos iniciar nossa aula? Como eu disse no início, nós estamos numa aula de práticas de leitura e produção textual. Então, serão sugeridas obras literárias para que vocês leiam para desenvolver as atividades propostas. Vocês concordam com o que o Monteiro Lobato afirma? Quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Então, façam as leituras indicadas. Você já leu este livro ou já ouviu alguém falar sobre ele? A leitura da obra literária forma e desenvolve um estudante leitor que se envolve com outros universos, além de ampliar sua visão de mundo de acordo com o conhecimento de outras épocas e outros espaços, outras culturas e outros modos de vida. Por isso, indicamos como leitura Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Vamos ficar atentos a dados dessa obra? Quem é o autor? Qual é o título? Qual é a editora? O que você achou da ilustração da capa? Aqui eu estou com uma editora Ática, que tem uma capa atual, mas aí na imagem a gente vê a capa da editora FTD. Dependendo da editora, as capas elas mudam a ilustração. Agora vocês têm que ficar atento à ilustração da capa. Antes de você ler a obra literária, é interessante olhar a capa, ver quem é o autor, qual é o título, qual é a editora, para despertar o seu interesse na leitura. Este livro está disponível na plataforma Palmas Homeschool. O livro em PDF ele tem 169 páginas, será uma leitura rápida, descontraída. Vocês vão adorar saber que viagem foi essa que Júlio Verne fez nessa obra. Nas imagens temos a capa do livro e a representação de uma cena de um filme baseado nesse livro. O livro original é de 1864 e o filme é uma produção de 2008. O filme vocês podem encontrar no YouTube, só digitar o título do filme que lá está disponível. Assistam o filme também. Vamos conhecer um pouco do enredo dessa obra maravilhosa de Júlio Verne? A obra Viagem ao Centro da Terra aborda no seu enredo as aventuras de um garoto que viaja ao centro da Terra porque o seu tio, renomado cientista e professor de geologia e mineralogia alemão, encontrou em um manuscrito um código, o qual foi decifrado pelo garoto. O código dizia que era possível chegar ao centro da Terra. É um clássico da literatura infanto-juvenil, produzido em 1864. A leitura deste livro promove momentos de prazer e de muita aventura. Leiam! Para responder às atividades propostas no bloco de aulas, é indispensável a leitura desse livro. Não se esqueça de acessar o arquivo em PDF disponível na plataforma. Outro aspecto importante na leitura de uma obra literária é saber quem é o autor. Quem é o autor desse livro? Júlio Verne. Para saber mais sobre o autor, vocês vão ler o gênero biografia. E biografar é descrever a trajetória única de um ser único. É traçar a identidade refletida em atos e palavras. Então, vocês vão descobrir o ano que ele nasceu, o ano que ele faleceu, as obras que ele publicou e outros aspectos interessantes de sua vida. Para realizar essa atividade, faça uma pesquisa estabelecendo um recorte dos principais aspectos do autor em fontes abertas e confiáveis e anote tudo no seu caderno de produção de texto. Vamos aprender sobre os elementos constituintes da narração, os personagens, tempo, espaço, enredo e narrador, a estrutura da narrativa, situação inicial, conflito ou complicação, clímax e desfecho,
Os tipos de discurso, discurso direto e discurso indireto. A estrutura da narrativa apresenta a seguinte organização. Primeiro, tem a situação inicial. O autor apresenta os personagens, o local, o tempo em que se desenvolverá a trama. Depois, o conflito ou a complicação são os desafios que as personagens principais precisam resolver para atingir seus objetivos. O clímax, que designa o momento mais emocionante da narrativa. E o desfecho, que é determinado pela parte final da narrativa, em que a partir dos acontecimentos os conflitos vão sendo desenvolvidos. Existem 3 tipos de discurso, mas nessa teleaula vamos relembrar dois tipos, o discurso direto e o discurso indireto. No discurso direto, a própria personagem fala, enquanto no discurso indireto, o narrador interfere na fala da personagem. Em outras palavras, é narrado em terceira pessoa, uma vez que não aparece a fala da personagem. Vamos praticar? No seu caderno de produção textual, faça um esquema por meio de tópicos, contendo os elementos constituintes da narrativa, a estrutura da narrativa e um exemplo de discurso direto e discurso indireto. No discurso direto, vocês vão olhar as falas das personagens e no discurso indireto, apresenta a fala do narrador. Para facilitar a compreensão dos elementos constituintes da narrativa, acesse o link indicado. Após a produção do esquema, faça um vídeo apresentando o esquema e envie-o para o seu professor ou para a sua professora. É comum nas obras literárias 2 tipos de recursos, a intertextualidade e a interdiscursividade, que é a relação entre os textos. Veja um exemplo de intertextualidade na imagem da Mônica e do quadro da Mona Lisa. As imagens apresentam algo em comum? Maurício de Souza dialoga com a pintura de Leonardo da Vinci no quadro de Mona Lisa. Mona Lisa é a mais notável e conhecida obra do pintor italiano Leonardo da Vinci. Então, Maurício de Souza coloca a personagem principal das suas histórias em quadrinhos, a Mônica, para fazer um diálogo com esse quadro de Leonardo da Vinci. Isso é intertextualidade, quando nós vemos outro texto dentro de um texto. Para ampliar esse conceito de intertextualidade, vamos ver uma definição mais clara e objetiva? A intertextualidade é a influência ou relação entre 2 ou mais textos, analisando as referências existentes entre eles. Tais referências podem ser notadas de formas explícitas ou implícitas e representadas sob diferentes formas, sejam elas auditivas, visuais ou escritas. Nas imagens do pintor italiano Leonardo da Vinci, com a imagem da Mônica, de Maurício de Souza, nós vemos essa relação intertextual visual, que pegou uma pintura para fazer essa intertextualidade. O que é intertextualidade? A intertextualidade é a influência ou relação entre 2 ou mais textos, analisando as referências existentes entre eles. Tais referências podem ser notadas de formas explícitas ou implícitas e representadas sob diferentes formas, sejam elas auditivas, visuais ou escritas. E o que é interdiscursividade? É uma concepção que afirma haver relação de um discurso com o outro, sendo o sentido retomado pela comunicação ou pelas práticas sociais, que se efetiva entre sujeitos, em alguns casos, entre o autor e o leitor. Vejamos um exemplo nessa tirinha humorística da Mafalda. No primeiro quadrinho ela diz: todos experimentaram o sapatinho, mas para uma ficava curto, para outra apertava aqui ou ali. Então, vendo que ninguém conseguia calçar aquele sapatinho, o príncipe arrumou uma filial do Dr. School. Que falta de visão comercial! Na tirinha da Mafalda é visível o encontro de 2 discursos, o discurso do conto de fadas, na ficção, e o discurso comercial, que é a realidade. Vamos praticar? Eu indiquei o livro
e também para que vocês assistissem ao filme. Agora, produza no seu caderno um texto apreciativo, opinando e comparando o enredo do livro com o filme. Para realizar essa atividade, você precisa assistir ao filme Viagem ao Centro da Terra. Acesse o YouTube que você vai encontrar esse filme disponível. A nossa teleaula termina aqui e lembre-se, ler é viajar sem sair do lugar. Não se esqueçam de fazer as atividades propostas e leiam o livro com muito empenho e dedicação. Até breve!